Eis aqui a grandiosa igreja dedicada a Maria Madalena, aqui em Paris. Outro recinto monumental. Por incrível que pareça, a mesma Madalena que pela própria igreja foi considerada como uma perdida, nesse templo em Paris, ela é santificada, pois a igreja se chama Santa Maria Madalena. Muito linda. Dentre outras versões históricas, existe aquela em que Maria Madalena teve seu paradeiro final aqui na França. E conta-se que ela teve uma filha exatamente com seu amigo e protetor, o Rabino Jesus Cristo. Essa versão não é a chamada versão oficial, como nós falamos, né? Mas é uma das vertentes. Então são os mistérios, né, da fé. Que é muito interessante, né? Na verdade. Aqui está uma relíquia atribuída à própria Maria Madalena. Parece o rádio, um dos ossos do braço de Maria Madalena. Mas essa questão de relíquias é uma questão muito controversa. Na espiritualidade nós não vemos sentido prático nesse sentido. Aliás, perdão, sentido prático nessa direção. Aqui o quadro que retrata quando Maria Madalena se encontrou com Cristo ao deixar o sepulcro, no ato da sua ressurreição. Aqui temos Santa Joana d'Arc, e naquilo que respeita a ressurreição do Cristo, tem uma vertente que conta que houve uma grande revolta entre os discípulos, porque o Cristo apareceu em primeira mão para Maria Madalena, não para qualquer deles, nem mesmo para o próprio Pedro.
E aí houve uma revolta entre eles. Algo que é compreensível por uma questão de hierarquia. E Madalena, além de tudo, era uma mulher. E a mulher nos tempos bíblicos, sabemos como era tratada de um modo geral. E a questão religiosa nos mostra muitas vezes esse detalhe. O que há de verdade é que a consideração que o Cristo sentia por Madalena era enorme. Tão grande que deu versos a esse tipo de versão que assistimos, né? Que existe nessa direção de que ela então teria engravidado do mestre. O que na verdade seria maravilhoso. Ao nosso ver, não existiria nenhum impedimento se Madalena engravidasse do Rabi Jesus Cristo. Por que não? Qual seria o problema? Se ele mesmo dizia que veio à Terra como um homem. Tudo que os outros homens faziam, o Cristo também fazia. Aqui um pequeno mausoléu a soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial pela França, de 1914 a 1918. Aqui mais um grupo de combatentes desse mesmo período. Então, o que nós observamos na história das religiões? Esses contrassensos que ela nos demonstra. Fazendo do que é sagrado uma imensa confusão. E por isso que o próprio Jesus recomendava: se você deseja entrar em sintonia com Deus, entre no seu quarto, feche a porta e converse com Ele, porque certamente Ele ouvirá você. Mas as recomendações do Cristo, assim como de outros próceres, né? Outros líderes religiosos, na prática, nunca foram cumpridas na sua integralidade. Não obstante a tudo isso, o templo é belíssimo. Igreja de Madalena, no bairro do mesmo nome. Aqui temos o Cristo, João o Batista e o anjo. Do lado de fora, a grandiosidade da igreja. Em todo o redor da igreja, nós vemos esses pilares fantásticos. Nos 4 cantos da igreja nós vemos isso. Que se encontra em reforma,
por causa da Olimpíada que teremos agora em 2024. Nos 4 lados da igreja nós temos os pilares. Parece de fato um palácio. Vejam só essa ala esquerda da entrada principal da igreja. Incrível, incrível. Então é isso, pessoas amigas. E por uma curiosidade, eu passei em frente a uma igreja, a questão de 1h30, que estava escrito Igreja Americana. Havia uma porta lateral aberta. Alguns cidadãos, homens e mulheres que pareciam americanos, estavam entrando. Tinha um cidadão, uma espécie de segurança na porta. Eu entrei na fila, todos o cumprimentando. Eu olhei para ele e cumprimentei também. Aí ele perguntou o que eu desejava. Aí eu disse: eu gostaria de visitar a igreja, por gentileza. Aí ele não deixou me entrar. Ele disse que a igreja não estava aberta para visitação. Estava aberta somente para cultos. Então, nós sabemos muitas vezes a quem pertence a casa do Senhor, não é verdade? Nem sempre a casa do Senhor pertence ao Senhor, não é isso? E assim caminha a humanidade, hein? Tchau, pessoal.